Bruxo Yorubá se apresentando, eu sou Carla Barros e hoje já vim até preparadinha com a roupinha com a pegada mais de mata atrás da minha linda mangueira. Hoje a pegada vai ser a seguinte, vamos preparar uma linda mandala do orixá Ossan. Vou falar um pouco sobre Ossan, vou falar sobre as características dos filhos de Ossan e dar uma pinceladinha em alguns outros orixás. Então fica até o final. Beijo! Já deixei aqui separado o que eu vou usar. Eu vou fazer a mandala numa base de 35 centímetros em MDF, tá? Vou utilizar esse rolinho aqui. Eu gosto porque o cabo é comprido, então ele não vai ficar sujando as minhas mãos, que embora que a sujeira é inevitável, tá? Vou usar a tinta preta de PVA. Vou utilizar meus boleadores, meus pincéis. A água já tá pronta com esse negocinho aqui para limpar, paninho. Meus estudos, né? Eu fiz um estudo sobre Ossan, porque o Ossan, ele é cultuado no candomblé. Como você sabe, eu sou da Umbanda, mas nada impede que eu aprenda, né? Cada dia é um aprendizado. Vou colocar agora musiquinha. Para poder já começar a pegar energia. E vou começar a fazer a pintura, tá? Então, como é que você faz? Mela um pouquinho aqui, ó. Não encharca, não. E começa a passar. E vai passando. Gente, como é que eu resolvi fazer? Para você que já sabe, beleza, mas para quem está chegando agora no canal e não sabe o que é um orixá, o que é que significa orixá, então eu vou de forma didática, tá? Explicar. Orixá, vamos logo da palavra derivada mesmo. Ori quer dizer a nossa cabeça, tá? O chá é aquele que rege nossa cabeça. Então, quando a gente fala, eu sou regida pelo orixá tal, é aquele orixá que vai reger a nossa cabeça, aquele que vai tomar conta da gente, que vai ajudar a gente a trilhar o nosso caminho na espiritualidade. O meu orixá regente, o orixá que rege minha cabeça, é a orixá Iansã. Tem Oxóssi, tem Xangô, tem Iemanjá, tem Nanã e vários outros orixás, tá certo? Vai depender de cada casa, vai depender se é do candomblé, vai depender se é da Umbanda. Como a casa onde eu frequento é da Umbanda, então assim, eu tenho mais propriedade para falar dos orixás que são cultuados dentro da casa, tá? Mas como eu recebi o pedido para fazer esse orixá Ossan, então eu fui estudar sobre Ossan para poder passar para vocês, tá? Então vamos começar pela parte básica, né? Qual o dia de comemoração, aquele dia que a gente pode acender a nossa vela, que a gente pode voltar os nossos pedidos para o orixá Ossan. Na quinta-feira. Quais são as cores desse orixá, então? São as cores verde e branco. E os elementos que Ossan trabalha são justamente as florestas e as plantas selvagens, tá? É um orixá bem difícil da gente encontrar os filhos dele. Você consegue encontrar com mais facilidade filhos de outros orixás, porque o que acontece? Cada orixá, quando ele vai buscar o seu filho, ele vai procurar aquele filho que tem as características mais parecidas com ele. Pelo menos foi assim que eu aprendi, tá? Já chego nas características. Qual a saudação? Sempre que a gente vai saudar um orixá, cada um deles tem a sua saudação. O orixá Ossan, sempre que você for saudá-lo, então você vai dizer eu, assá. Salve as folhas, salve Ossan. Então é assim que você saúda. Se tiver outras formas de saudação, você deixa aí nos comentários, tá? Eu estou passando aquilo que eu aprendi. Esse quem me ensinou foi o filho que pediu Ossan. Então, se você souber de outras formas de saudação, coloca aí, porque já serve para todo mundo ficar aprendendo. Por que salve as folhas? Justamente, Ossan ele vai trabalhar com essa parte das plantas selvagens, as plantas de cura. As plantas tidas como sagradas, plantas milagrosas. E agora eu acho uma questão que eu achei interessante em saber é que é raro você encontrar os filhos de Ossan, como eu falei inicialmente, né? Os orixás, eles escolhem bastante pelas características do filho. Então, como é o povo de Ossan, tá? Isso foi o que eu aprendi. Se você é filho de Ossan e você se encaixa, deixa o comentário. Se você não se encaixa, comenta também. Mas, geralmente, os filhos de Ossan, eles são bem observadores, eles são aquelas pessoas mais
contidas, não retraídas, eles gostam mais de observar do que se doar. São pessoas inteligentes, são bem desconfiados, são reclusos, não que eles se afastem das pessoas, mas como eles gostam mais de observar do que se doar, então eles observam mais, são bem desconfiados, gostam de se aprofundar em tudo, tanto de se aprofundar em conhecer as pessoas, como também estudos. Então, normalmente, os filhos de Ossan, eles são excelentes estudiosos. São pessoas bem detalhistas, que gostam de tudo bem arrumadinho, bem organizado. São excelentes julgadores, porque eles não usam a emoção quando precisam tomar decisões. Então, um filho de Ossan, ele vai tomar uma decisão, ele vai frio, ele não vai com aquela passionalidade que normalmente nós, filhos de Ossan, temos, né? A gente vai no arranco mesmo. Vai, como eu costumo dizer, a gente vai logo chutando o pau da barraca e acabou. O filho de Ossan não, ele é mais contido, ele é mais observador e quando ele vai fazer o julgamento, ele primeiro vai analisar tudo para só depois ele fazer o juízo de valor, tá? Filhos de Ossan normalmente são amorosos? São. Normalmente são amorosos, mas eles precisam de espaço. Então, se você tá relacionamento com os filhos de Ossan, não aperta muito não, tá? Deixa ele ter o espaço dele, deixa ele se organizar, para só... Se você apertar muito, ele não gosta. Beleza, Carla, você já falou o que é que significa a etimologia da palavra orixá, você já falou sobre Ossan, né? Falou um pouco de Ossan, um pouco que eu consegui filtrar, identificar, mas e o que é um orixá? Você já disse que orixá é aquele que rege, é o ori, que rege nossa cabeça, mas exatamente o que é um orixá? Enquanto eu estava estudando, tem uma particularidade que eu achei interessante. Orixá, na África, ele não é denominado pela mesma forma como a gente denomina aqui. Vou começar pela África, tá? E só lembrando, eu estou passando para vocês de acordo com estudos que eu fiz, conversando com o Pai de Santo, conversando através de leitura, tá? Eu gosto de fazer leitura, eu gosto de fazer pesquisa. Então, como é que funciona na África? Por exemplo, se lá eles não denominam o orixá pelas características do filho. Então, lá na África, vamos supor, tem um rio chamado Oxum. Então, todas as pessoas que são daquela localidade, todos eles são filhos de Oxum. Na África também tem uma grande clareira que se chama Ogum. Então, todos aqueles povos que ficam perto daquela clareira, todos eles são filhos de Ogum. Aqueles povos que ficam perto de pedreiras, todos eles são filhos de Xangô. É assim que funciona lá na África. Aqui no Brasil, que no caso aqui, Candomblé e Umbanda, são religiões afro-brasileiras. Eles trouxeram um pouco do que tinha na África e agregaram as práticas brasileiras, tá? Então aqui o orixá, ele é mais pela característica dos seus filhos. Cada orixá ele vai ter sua característica e cada filho vai puxar aquela característica do seu pai ou da sua mãe de cabeça. Então, eu vou aqui dar uns exemplos, tá? Lembrando, esse é o fundamento que eu faço parte, foi o que eu estudei. Se for diferente do que você aprendeu, beleza, tá? Você deixa seu comentário e a gente agrega, porque assim, religião, minha gente, a gente não pode tratar como, eu aprendi assim e ela é assim. Não. Religião, cada casa que você vai, ela tem um fundamento dela, cada livro que você pega, a pessoa que escreveu o livro, ela tinha um fundamento, então a gente sempre, é bom a gente agregar. Religião não é uma matemática exata. A gente tem situações diferentes, casos diferentes e formas de pensar diferente. Eu estou passando aqui para vocês o que eu aprendi, tá? Então vamos começar pelo orixá Exu. Alguém vai dizer assim, não, você fez um vídeo aí passado que Exu era uma entidade, era da linha de esquerda. Então como é que você agora está dizendo que Exu é um orixá? Vê só. Na Umbanda, na casa onde eu trabalho, o fundamento de lá, o Exu que tem lá é uma entidade. No Candomblé, e nem todas as casas, mas no Candomblé, em algumas casas, Exu, ele tanto vem na linha de esquerda como entidade, pessoas que já viveram e agora eles estão trabalhando para desenvolver o médio e também se desenvolver, como também tem o orixá Exu, tá? Existe essa diferença. Então,
como é que são os Exus orixás, né? Eles são considerados como os deuses da magia, o senhor dos tempos. Então, os filhos de Exu, como eu costumo dizer, foi assim que eu achei interessante quando eu vi. O filho de Exu, ele não chega, ele se apresenta, né? Normalmente os filhos de Exu, eles são cheios de luz e ele literalmente, gente, quando eu digo ele se apresenta, é aquele quando ele bota o pé num lugar, chegou o filho de Exu. Por quê? São muito bem vestidos, muito descontraídos. Então, os filhos do orixá Exu, até onde eu identifiquei e também por pessoas que eu conheço, eles são um pouquinho amostrados, né? Eles são muito inteligentes, muito. Eu não conheci um filho de Exu, do orixá Exu, que não fosse inteligente. Agora vamos para os filhos de Ogum, o orixá da guerra, o senhor das estradas. Então, os filhos de Ogum são aquelas pessoas bem dispostas, tá? Disposto para a guerra, disposto para tudo. São pessoas muito fiéis, são pessoas muito firmes. Oxóssi, quem nunca ouviu falar do caçador de uma flecha só? São aquelas pessoas alegres, extrovertidas. E os filhos de Oxóssi, geralmente eles têm aquele jeito assim mais de caboclo, né? Embora todo caboclo ele é mais sisudo, mas os filhos de Oxóssi eles têm uma alma bem leve, né? Então eles são aquelas pessoas. Oxóssi é o orixá, eita, trava-línguas. Oxóssi é o orixá da caça. Então, normalmente, os filhos de Oxóssi também são caçadores. E quando eu digo caçadores, são aqueles que saem, sempre estão em busca de algo, sempre estão em busca de trabalho, sempre estão em busca do movimento. Filhos de Obaluayê, o dom da cura, são aqueles filhos mais calmos, mais tranquilos, porque eles gostam muito dos prazeres da pele, tá? Então, os filhos de Obaluayê são muito mais tranquilos. E quem não conhece a orixá Oxum, a orixá do ouro, a deusa do ouro, da magia, da feitiçaria, do encanto, né? As moças mais chorosas. Eu conheço, tenho uma minha amiga Lai, que ela é filha de Oxum. Tem a moça também que eu sigo aqui no Instagram, Andréa de Oxum. Então são pessoas, gente, que elas emanam muita luz. Quando você olha a filha de Oxum, você já sabe que é filha de Oxum. Elas têm uma leveza, uma beleza e ao mesmo tempo é um misto de força e um carisma que é encantador. Então, Oxum é a deusa das águas doces, tá? E em contrapartida, nós temos Iemanjá, a deusa das águas salgadas, das águas salgadas, né? A deusa do mar, da calunga grande, como a gente costuma falar. Então, são aquelas pessoas mais doces, né, observadoras, mas também são cheias de fúrias, tá? Não pensa que porque são doces que as filhas de Iemanjá são lesas, não. Elas são filhos bem arrojados. Mexeu no calo deles, o negócio desanda. E falando em mexer no calo, quem nunca ouviu falar em Xangô? Gente, Xangô é o orixá muito ligado à justiça. Então, sempre que você precisar fazer algum trabalho muito importante, que precise trazer a justiça, a luz da justiça, pode chamar Xangô, tá? E pode soltar aquele brado, né? Caô, cabecilha, Xangô. Viu aquele raio no céu? Xangô tá junto, tá? E falando em raio, eparrê, minha mãe, eparrê, olhar. Temos a orixá Yansan, também conhecida como Oiá, né? Então, clareou o céu, minha gente, deu aquela ventania, fique sabendo que o orixá tá chegando. Os filhos de Yansan, e essa eu falo com propriedade, porque eu sou filha de Yansan. Eita povo da cabeça dura, mas também eita povo disposto, viu? Eu sou muito criativa, ou as outras filhas de Yansan que eu conheço são muito criativas e a gente não arrega não, viu? Se é pra guerra, a gente tá pra guerra, se é pra luta, a gente tá pra luta. Tem aquele momento, né? Os símbolos de Yansan é o búfalo e a borboleta. Então, a gente tem essas características. Toda filha de Yansan, ela é azogada, tá? Ela chega num canto, todo mundo sabe que ela chegou. A gente é aquele povo que tanto faz estar calmo, como simplesmente, tanto faz a gente chegar com a suavidade da borboleta, a beleza da borboleta, como simplesmente bate o raio, bate aquela ventania, minha gente, a gente se torna no búfalo e acabou o que tiver na frente. Epa, rei, minha mãe, que a gente vai arrochando, vai derrubando tudo.
Temos ainda a orixá Nanã, né? A orixá anciã, a mais velha orixá. Meu primeiro contato com o Nanã foi bem interessante. Se você entrar lá no meu Instagram, tá? Fazendo aqui a propaganda, né? A Epona Arte e Magia, você vai ver uma mandala personalizada que eu fiz de Nanã. Eu ia participar de uma feira e queria levar algum orixá diferente. E veio aquela vontade, né? Pinta Nanã. Eu disse, quem é Nanã? E fui buscar na internet. Quando eu coloquei e vi a imagem dela, nossa, eu fiquei super encantada. Isso eram às 7 da noite, a feira ia começar às 7 da manhã do outro dia. Gente, pintar mandala, embora você esteja vendo aí eu pintando na carreirinha, mas eu acelerei, tá? Mas geralmente é uma tarde inteira para você pintar. E além da mandala, quando eu faço mandala personalizada, o orixá que está aí no centro, ele puxa, tá, gente? Puxa a nossa energia, ele pede da gente, ele pede concentração. A depender do orixá que eu estou pintando, eu sinto a energia dele. E eu fui pintar a Nanã, eu tava com uma mandala super grande, não era uma mandala pequena. Essa que eu tô pintando aí, ela tem 35 centímetros. A Nanã que eu pintei, ela tinha 50, então há uma diferença muito grande de tamanho. Então tá bom, eu vi a imagem, né, que eu geralmente puxo essas imagens do Pinterest, essas imagens centrais do Pinterest, e o que eu coloco ao redor dela, aí isso aí é a minha imaginação que vai colocando, tá? Então eu vi aquela senhora e comecei a fazer a pintura. Botei a musiquinha de Margareth Menezes, de Cordeiro de Nanã, que eu acho linda aquela música, e fui na vibe de Margareth Menezes pintando. Quando eu terminei, eu disse, minha gente, já era 9h e tanta da noite, eu disse, minha gente, como é que eu vou pintar agora esse entorno aqui dessa mandala, né? Aí, mais uma vez, veio aquela coisinha assim, eu costumo dizer assim, como médium, as entidades quando falam comigo, elas falam na minha cabeça. Quando o orixá fala comigo, ele fala bem dentro do meu coração. Então, você que tem aí desenvolvido tanto a sua parte de entidades, de linha de esquerda, ou caboclo, ou preto velho, e também você trabalha com os orixás, você vai saber exatamente o que é isso, né? Uma coisa são eles falando dentro da sua cabeça, faça isso, faça aquilo. Outra é quando o orixá fala dentro de você e é exatamente essa diferença. Quando ele fala dentro do meu coração. Então foi aquela coisa assim, filha, eu sou a orixá do mangue, pinta aí, faz um ponto que lembra o mangue. E eu comecei a puxar, né? E quando eu vi, a mandala estava totalmente pronta. Eu meio que entro num transe. Quando eu começo a pintar os orixás, também quando eu pinto outras linhas, eu entro num transe, tá? Não é que eu não veja, não saiba o que eu sei exatamente o que eu estou fazendo, mas eles me levam, eles me embalam, eles me carregam. É uma música atrás da outra. Quando eu vejo, terminei a peça. Não que seja rápida, tá? Pintar mandala não é algo rápido. Ó, esse ponto que eu estou fazendo agora. Quando eu vou fazer a guia do orixá ou a guia da entidade, é ponto por ponto, gente. Então, pintar mandala não é nada rápido. É um trabalho que exige muita paciência. Mas como eu estou tão envolvida, então eu não sinto a quantidade de vezes que o pincel vai e volta, o boleador vai e volta para o potinho de tinta. E é assim que funciona. Quando você começa a fazer essa pintura e ter esse tipo de trabalho, primeiro eu sempre peço, né, a bênção daquele que eu estou pintando. Se for uma entidade, eu peço que ele me abençoe, que ele me proteja, que ele permita que eu pinte, que eu faça um bom trabalho. Se for um orixá, a mesma coisa, tá? O mesmo respeito que eu tenho pelos orixás, eu também tenho pelas entidades que eu trabalho, tá? É o mesmo respeito. E é assim que funciona comigo, né? Então, se você também trabalha com artesanato e você também trabalha com as entidades, com orixás, escreve aí para mim, diz como é que funciona com você, o que é que você sente, né? Como é que eles trabalham com você, como é que eles pedem, se você também tem essa mesma sensação, um fala dentro da sua cabeça, o outro fala aqui dentro do seu coração. Deixa aí os comentários. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu gostei muito de trabalhar com a energia de Ossan. Gente, esse foi o resultado da pintura de Ossan. Eu dei preferência em pintar somente o orixá para vocês verem. Eu não filmei a pintura da mandala, dos pontos da mandala, mas é o ponto base,
Não fiz nenhum ponto mais rebuscado, mas saiu a contento, a textura. Isso aqui tá muito lindo. Saiu bem do jeito que eu queria. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver mais um pouco sobre o meu trabalho de mandalas personalizadas de orixás, me segue lá no Instagram, Eponarte Magia. Se você ainda não é inscrito no canal e você tenha gostado, se inscreve, ativa o sininho de notificações e até a próxima. Muito obrigada por ter ficado até agora. Muito axé pra vocês.